Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do VariCAD 2016 e nesta lição vamos temos como tópico a resolução de problemas no 3D como continuação do tema da lição anterior em que vimos a representação de geometria no 3D. Eu vou abrir novamente um ficheiro que usei na lição anterior, vou usar aqui este cubo este para vos recordar, portanto, é um cubo sólido importado. E antes de mais gostava de vos mostrar que temos aqui uma série de funções, portanto, que já vimos, esta conversão para estados menores. Mas antes de qualquer coisa mais gostava de vos mostrar estas funções, estas duas, que têm a ver com as normais dos sólidos. Pronto, temos aqui uma função que permite inverter todas as normais do sólido. Por exemplo, se eu chegar aqui, vão ver que o sólido neste momento ficou mais escuro, porque as normais neste momento ficaram a apontar para fora. Eu vou voltar a pô-lo no estado anterior. Portanto, e voltei a apontá-las para dentro. Como posso usar a outra função que temos que é inverter apenas nas superfícies selecionadas? Por exemplo, apenas aqui. E agora veem que apenas esta ficou escura, ou seja, ficou esta a apontar para fora e todas as outras azuis claras ficaram a apontar para dentro como estavam. Portanto, isto é uma função que no processo normal de trabalho, em princípio, não tem grande aplicação. Isto porque os sólidos que são executados dentro do VariCAD não têm este problema. Portanto, diria 99,9% das situações. Portanto, será muito raro aparecer um sólido com este tipo de problemas e é altamente anormal. Na importação também não é muito normal, mas pode acontecer. E é neste caso, quando detectarem um destes problemas, é uma resolução de um problema específico, onde podem, por exemplo, inverter a superfície em causa e assim resolver a questão. Portanto, eu vou voltar a pô-la para dentro, só esta, e cá temos novamente o sólido perfeitamente coerente a nível de dados e de definição. Agora vou usar uma função que usei da outra vez, vou converter este sólido para um sólido com uma superfície em falta e podem ver novamente aquilo que estávamos a ver anteriormente. Portanto, o sólido por dentro é todo negro, portanto, ou seja, está correto, portanto, tem a geometria a apontar para dentro. E temos aqui algumas ferramentas que têm a ver com a visualização de zonas abertas. Por exemplo, esta primeira, visualizar todos os sólidos abertos. No caso, só tenho um sólido no espaço, mas podia ter uma montagem e, obviamente, iria ver apenas o sólido que estivesse aberto. Portanto, está aqui realçado a mostrar este sólido tem problemas. Tenho lá uma outra função que diz visualizar todas as aberturas nos sólidos abertos. Portanto, identifico o sólido e é-me realçado a zona que está aberta. E tenho aqui uma terceira função que não tem aqui aplicação neste modelo em particular, visualizar aberturas nos sólidos abertos ao redor da superfície apagada. Neste caso não se coloca, mas é mais uma ferramenta de visualização. Bom, vimos isto na lição anterior, vimos esta ferramenta visual, vamos aqui para as ferramentas de reparação. Estas ferramentas de reparação, já vimos as normais, é uma possibilidade, mas, portanto, que é uma das, entre aspas, poucas ferramentas que temos, portanto, não podemos fazer reparações muito grandes no caso de um sólido com problemas, mas temos ainda aqui a possibilidade de fazer a verificação a fecheiros. Por exemplo, eu vou gravar este fecheiro, vou guardá-lo aqui no ambiente de trabalho, o cubo, ok? E agora, se for fazer esta ferramenta, verificar fecheiro, vamos iniciar o processo e vou dizer cubo. Portanto, e não existem erros nos dados do fecheiro. Tenho aqui mais algumas funções ainda, que são, por exemplo, a recuperação do fecheiro, no caso de ser um fecheiro com problema. Isto pode acontecer, eu vou selecionar o mesmo. Ok, o fecheiro já está aberto, ok, mas tudo bem. Simplesmente para vos mostrar, portanto, isto pode ser um fecheiro que... portanto, ao estarem a trabalhar com um VariCAD, por exemplo, haver uma quebra de energia e o computador ir abaixo, como por exemplo
por qualquer função anómala, o varicade rebentar e terminar abruptamente. Portanto, isso pode fazer com que o fecheiro em que estejam a trabalhar fique corrompido. E esta função que vos estava a mostrar, a recuperação do fecheiro, na grande maioria dos casos, resolve esse tipo de erros que ficam no fecheiro naquele momento em que acontecem esses atos. Além disso, temos aqui assim mais duas funções, que são respectivamente o regenerar todos os objetos 3D e o regenerar a transformação de todos os objetos 3D. Estas reparações são similares, sendo que esta primeira faz uma regeneração portanto, reconstrói todos os objetos 3D que existem no espaço, como é óbvio, estamos a falar do ambiente 3D. E no caso de existirem erros internos, os sólidos correspondentes, portanto, os sólidos que têm esses erros, são explodidos em elementos mais simples. E é então criado um grupo com esses sólidos com erro, e esses elementos são adicionados ao dito grupo. Iremos ver depois também a questão aqui dos grupos, daqui a mais algumas lições. E esta regeneração também muitas vezes pode detectar problemas que existam na edição dos perfis dos sólidos. Também é uma função também interessante para poder também arranjar às vezes alguns problemas que existam. Esta segunda função de regenerar a transformação tem mais a ver, portanto, é muito similar, atua de modo similar ao anterior, mas vai atuar mais na regeneração e reparação, tanto quanto possível, dos dados da transformação dos sólidos, portanto, as cópias, as translações, as rotações, portanto, vai atuar dentro desse sentido. Devem notar também que ambas as funções, estas duas funçõezinhas aqui assim, vão causar o fim da história das alterações de edição. Portanto, e vai ser criada um novo historial a partir do momento em que esta regeneração é efetuada. Tem que ter atenção a isso, porque deixam de ter aquela possibilidade de editar e alterar as formas de modo interativo. Portanto, isso é uma questão importante. Além destas funções aqui assim, temos ainda uma outra função, que é esta funçãozinha aqui assim, converter para objeto importado e destrói também a história de criação. Isto, como percebe, aliás, como vimos na aula anterior, quando um objeto é importado, ao contrário de ser criado de raiz no varicade, não traz histórico. Portanto, com mais ou menos complexidade, não tem histórico. Portanto, e em determinado momento, quando temos um problema num sólido, podemos agarrar e aplicar este comando. Portanto, isto faz tipo, como costuma dizer em inglês, um reset até ao momento em que estamos a fazer este comando e, em princípio, na grande maioria dos casos, vai limpar os dados internos do sólido e vai permitir, daquele momento em diante, criar um novo historial para edição e o que for necessário no sólido, portanto, limpando aquilo que está para trás. Portanto, há que ter também noção de que estamos a destruir esse tal historial, pronto, e depois não o temos, não é? Não fica lá disponível para toda a eternidade. Portanto, tenham a noção que se em determinado momento encontrarem um problema num sólido existente e este não puder ser editado, pronto, e depois pode ter vários problemas, portanto, podem, com essa tentativa, depois até explodir o sólido e este ser separado em elementos singulares. Portanto, a ideia que eu gostaria de vos passar é que, nesse momento, fechem o fecheiro sem guardar, para não passarem esses dados para o fecheiro novo, abram o fecheiro de novo e façam esta conversão para o objeto importado, portanto, que em princípio vai limpar esse historial, mas vai permitir-vos continuar a ter esse dito sólido e então a fazerem um novo historial a partir desse momento em que o comando é efetuado. Pronto, seriam as funções que eu tinha para vos passar. Portanto, dentro destas possibilidades de histórico que temos aqui no varicade, esta possibilidade de resolver alguns problemas aqui dentro do varicade,
Se em determinado momento qualquer um de vós que encontre alguns problemas, fuja um bocadinho a este âmbito, quer na importação, quer na criação de objetos dentro do programa, se nos quiserem fazer chegar alguns casos que observem, para que podemos tentar ajudar ou até para nos passarem algumas situações que não se enquadrem nestes conceitos que falámos aqui, contactem-nos pelas vias normais, teremos todo o gosto em tentar-vos ajudar, e também é importante para o próprio desenvolvimento do programa, casos novos e situações que fujam aqui a isto, também para se conseguir de facto melhorar o programa para futuras versões.